Oi, gente, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vim contar a história da minha mãezinha em desenho, gente, mas como você está vendo aí, o meu joinha já como é que é, então o desenho já não vai ser lá aquela grande coisa. Então espero que vocês entendam. Vamos começar do começo. Meu pai, ele foi visitar a casa da minha mãe quando ela era bem nova e meu pai era bem mais velho que a minha mãe. E ele disse que um dia iria se casar com aquela menina. E não deu outra. Passou um tempo, gente, e realmente eles casaram. Não sei porque a minha mãe casou, se foi por amor, mas eu creio que sim, né? Ou se foi para sair de casa. Enfim, não sei explicar essa parte. Eles foram casar e foram morar na casa do meu pai, que meu pai já tinha uma casinha, que era uma casinha bem veinha, bem antiga. Então eles foram morar nessa casinha, que era feita até de madeira. Meu pai, como ele era bem mais velho, ele já tinha casado 2 vezes e eu já tinha mais de 10 irmãos e eu nem tinha nascido ainda. Tem irmão que dá para ser meus avós. Enfim, não conheço, a maioria eu não conheço. Então minha mãe não demorou muito, ela engravidou e ela teve meu irmão mais velho, Elias, a minha irmã do meio, a Laodiceia, e eu, a Laudes. Para quem não me conhece, eu sou Laudes. E, enfim, gente, não demorou muito. Meu pai e minha mãe, eles brigaram e tiveram uma separação. Que eles dois, não sei o que aconteceu, gente. Só sei que ele separou. Eu sei porque o que eu vou contar é óbvio que eles separaram. Então a minha mãe resolveu sair de casa e eu fiquei morando com meu pai e meus irmãos, o que foi muito ruim. A minha mãe foi embora, mas ela sempre vinha ver a gente. Então resultou que minha mãe foi embora e eles dois tiveram uma relação com outra pessoa, o que não deu certo. Então eles resolveram, gente, voltar. Só que a minha mãezinha, ela trouxe um bebezinho de outra relação, o que meu pai aceitou muito bem, criou a minha irmã Gleice. A Ana Gleice, sim, veio de outra relação, a minha irmãzinha mais nova. E meu pai aceitou e ficou tudo bem. A gente foi morar todo mundo na casinha, o que era muito, muito bom e muito divertido. A minha mãe e meu pai, eles começaram a frequentar a igreja evangélica e eles levavam a gente para a igreja sempre. E a gente ia direto, sempre, sempre a gente ia para a igreja. Eu cresci dentro da igreja. Então, assim, gente, era muito bom, tirando a parte que eu sempre, sempre fazia xixi no banco e eu tomava os beliscões da minha mãe, mas tudo bem. Então, a gente ia direto para a igreja e era muito bom. E sempre louvar o Senhor é bom, adorar o Senhor. A gente não tinha boneca, porque meus pais, assim, eles não tinham muitas condições, mas a gente dava o nosso jeito. A gente brincava com as folhas da bananeira, fingia que era boneca. Mas de repente algo mudou, gente. Tudo estava mudado. Eu não sei o que estava acontecendo. Eu só sei que a minha casinha já não estava do mesmo jeito. Algumas coisas aconteciam e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, eu sempre via uma ambulância, um carro. Eu não sabia que era ambulância na época, eu sempre via um carro de listra vermelha buscar a minha mãe, sempre buscando e levando, sempre buscando e levando. Às vezes a minha mãe demorava muito para voltar, mas sempre quando ela voltava, ela trazia algo. E brinquedo lá em casa era escasso. A gente quase nunca via brinquedo, mas quando a minha mãe fazia essa viagem que eu não entendia para onde que ela ia, ela sempre trazia alguma coisa dessa viagem. Mas a viagem se tornara constante. Era sempre que a minha mãe viajava e demorava muito para voltar. Era muito demorado, a gente sentia muita falta dela, até que um dia aconteceu algo que foi além da minha imaginação, foi além do que nós esperávamos. A minha mãe chegou de viagem, ela não tinha cabelo, ela estava magra. Eu não entendia, eu olhava para ela e ela estava triste. Ela ficava acamada, sempre deitada em uma cama. Chegava visita e ela estava na cama, mas ela permanecia sorrindo. E aquilo mostrava o tanto que ela era forte, o tanto que ela não queria transparecer a tristeza dela para a gente. Meu pai sempre apoiando e nós ali do lado, e ela sempre recebendo visita. Eu não entendia.
E acho que meus irmãos também não entendiam direito o que estava acontecendo. E era muito, muito ruim, muito triste. Minha mãe decidiu com aquilo que ela entregaria a minha irmã menor para minha tia criar, porque ela já não teria mais condições de criar a minha irmã pequena. Foi aí que eu não entendia mais nada o que estava acontecendo. Eu não sabia como lidar com aquilo, como lidar aquelas idas da minha mãe, o que estava acontecendo, até que a minha irmã segurou em minha mão e disse: Olha, a mamãe está muito doente, a mamãe está com câncer. E eu fiquei sem entender, eu continuava sem entender. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que aquilo ia fazer com a minha mãe. Eu não sabia que aquilo levaria a minha mãe embora. Afinal, com 8 anos, não era muito de se entender o que estava acontecendo. Eu tinha apenas 8 anos. Mas um dia a minha mãe voltou da viagem longa que ela fazia. Ela estava com cabelo, estava ficando linda, ficando mais bonita, gorda, e ela estava aparentemente muito mais feliz. E aquilo alegrou meu coração, e parecia que tudo estava voltando ao normal, até que aquela maldita ambulância, aquele maldito carro vermelho apareceu novamente e levava a mamãe. E as viagens eram constantes, mas ela parecia feliz, ela não estava mais magra, estava já gordinha, estava com cabelo, estava mais sorridente do que antes. Mas um dia a mamãe não apareceu mais. A mamãe não apareceu naquele carro vermelho, só tinha um homem. E ele deu uma notícia à minha irmã que fez a minha irmã chorar muito. E junto da minha irmã eu chorei, o papai chorou e meu irmão chorou também. Mas eu continuava sem entender. Cadê a mamãe? Onde ela estava? Foi aí que eu entendi. A minha mãe tinha partido. Ela não estava mais com a gente. Tantos abraços foram perdidos, tanto eu te amo, tanto mãe, preciso de você, tanto carinho. Eu queria ter dito mais coisas, eu queria poder ter tempo para dizer o tanto que eu te amo, o tanto que você faz falta para mim. Perdendo você, eu aprendi a dar valor em quem eu amo, porque eu sei que cada segundo, cada momento que você passa perto de alguém que você ama, sem um abraço, sem um beijo, pode ser perdido. Sem a minha mãe, fomos brutalmente separados, cada um para um lado. Não importaram com nosso sentimento, não importara a falta que faríamos um para o outro, depois de tudo que tinha acontecido. O meu pai estava doente,